Olá, a paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição, iniciando uma nova série de reflexões bíblicas, agora sobre o livro de Apocalipse, cuja mensagem apresenta o triunfo de Cristo, exortação e promessa ao povo de Deus. A temática foco da lição de hoje é Apocalipse, o livro da revelação. Tem como objetivo despertar o interesse pelo estudo do livro de Apocalipse, apresentar uma visão panorâmica do livro e destacar a necessidade de santidade e perseverança do povo de Deus. Se inscreva aí no canal e vamos caminhar juntos e unidos. Acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. O textual está em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, a parte A, que diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Como verdade aplicada, o pastor William Barros, que nos conduzirá com seus comentários neste trimestre, ele afirma que o estudo do livro do Apocalipse é fundamental para o crescimento e edificação na vida cristã em face ao momento que vivemos. O texto de referência é Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 4, onde apresenta o título e o assunto do livro de Apocalipse, ressalta a tríplice bem-aventurada esperança de se tomar conhecimento do conteúdo profético do livro, bem como traz a saudação de João às igrejas a quem o livro foi destinado. Em meio a tantas e crescentes perplexidades provocadas pelas fobias, angústias, desconstrução e inversão de valores, banalização do sagrado, multiplicação da iniquidade, pelo hedonismo que incentiva a busca pelo prazer imediato e a qualquer custo, pelo apego ao materialismo, ao humanismo e ao circunstancialismo desenfreado da atualidade, pelas mudanças climáticas, pandemias e tantos outros desafios, estudar o livro de Apocalipse se torna indispensável para despertar o cristão na busca por santidade, renovar a esperança em Cristo e encontrar consolo nas promessas divinas para o remanescente fiel. A ausência de conhecimento quanto à real mensagem de Cristo transmitida a João aqui através dessa revelação tem levado muitas pessoas a terem medo de estudar o livro de Apocalipse. No entanto, a partir da visão panorâmica do livro, que será apresentada na reflexão foco da lição de hoje, se perceberá que o que está no livro de Apocalipse é o registro da consumação das promessas de livramento aos fiéis que vivem de forma vigilante, em santidade e perseverança, bem como a consumação da ira de Deus sobre os filhos da desobediência, enquanto preserva e protege aos filhos obedientes e resilientes em servir ao Senhor. O livro de Apocalipse ele está dividido em três partes. Primeiro, as coisas que vistes, falando aí da descrição da pessoa de Cristo, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao versículo 18. As coisas que são, que estão aí relacionados aos assuntos com a igreja em todas as épocas, vai do Apocalipse capítulo 1, versículo 19 ao capítulo 3, versículo 22. E as coisas que hão de acontecer, se relacionando aí aos eventos futuros, a partir de Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Essa divisão de estudo permite-se entender melhor o tempo que estamos vivendo, bem como o que vai acontecer após a dispensação da igreja, após o período de tempo que Deus se revela, fala e se relaciona com a humanidade por meio da igreja, que é a responsável em promover o seu reino na terra através da pregação das Escrituras Sagradas. Além disso, o estudo do livro de Apocalipse ele deve ser feito com um olhar no contexto geral das Escrituras, pois a mensagem que está expressa nele é apenas o cumprimento, a consumação do que foi previsto no contexto geral das Escrituras, que é divinamente inspirada para ensinar, para argumentar, para corrigir e instruir em justiça, a fim de que os servos e servas de Deus sejam perfeitamente instruídos para toda boa obra. Estudar o livro de Apocalipse é um remédio preventivo contra as seitas e heresias que têm se popularizado no mundo, atraído milhões de adeptos com ensinos distorcidos, isolados do contexto geral das Escrituras, provocando muita confusão teológica quanto à volta de Jesus, quanto à grande tribulação, o milênio e a vida pós-morte. E, infelizmente, feito desviar muitas pessoas das verdades bíblicas. As seitas heréticas apostam na ausência de conhecimento bíblico sólido por parte das pessoas que são abordadas por elas para, se utilizando de textos isolados da Bíblia, encontrar aí um espaço para colocar as suas verdades e não as verdades bíblicas. Estudar o livro de Apocalipse à luz do contexto geral das Escrituras é fundamental na prevenção e
preservação da igreja cristã, que precisa ganhar maturidade, solidez e resiliência espiritual, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O apóstolo Paulo ele foi preciso em advertir, dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Alguém pode argumentar que a advertência aqui é dirigida somente às mulheres. No entanto, observando o contexto geral da Bíblia, que apresenta a figura da mulher como um tipo da igreja, cada pessoa, cada ser humano é um templo, uma igreja que pode ser ou não habitada pelo Espírito de Deus. E caso não se previna contra as seitas e as suas heresias, pode ser aí abordada e desviada do caminho da verdade. Jesus ele advertiu dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Assim como o surgimento e a proliferação de falsos ministros do Evangelho é um cumprimento das profecias bíblicas quanto ao tempo do fim, cada cristão precisa se precaver, precisa se refugiar nas Escrituras Sagradas para não se tornar aí uma presa fácil desses instrumentos do maligno a serviço do inferno. Outro detalhe importante quanto à prevenção contra as seitas e suas heresias é que o cristão ele precisa manter o padrão e o perfil cristão sem se envolver em discussões ou brigas teológicas e, com mansidão e temor a Deus, ajudar as outras pessoas a se desvencilharem das ciladas do diabo. O estudo do livro de Apocalipse é um chamado à santificação, pois desperta o cristão quanto à realidade profética dos acontecimentos futuros, tanto aí quanto ao livramento e à proteção de Deus aos fiéis, como quanto ao juízo divino destinado aí aos infiéis. Caso a pessoa deixe de estreitar a sua comunhão com Deus, inevitavelmente vai se colocar a si mesma numa condição, numa situação delicada, sob o risco de vir a ser vomitada por Deus e sofrer os males descritos no livro de Apocalipse. Sem viver uma vida de santidade produzida pela palavra de Deus, é impossível a pessoa se aproximar de Deus e ser plenamente protegida por Ele. Uma vida cristã autêntica, genuína, exige um estilo de vida santo. Sem santidade, é impossível ser um cristão autêntico, pois Deus não chamou seus servos e suas servas para a imundícia ou para continuarem vivendo na imundícia, mas para a santificação. O desejo de Jesus é que quem é santo se santifique ainda mais, se separe ainda mais para Deus, se dedique ainda mais em servir a Deus, se esforce ainda mais para superar os desejos da natureza humana tendente ao pecado e se distancie ainda mais do estilo de vida ditado pelo sistema mundano, se purifique ainda mais, se consagre ainda mais. O estudo do livro de Apocalipse é também uma exortação à evangelização. A vida cristã tem como característica a compaixão, que é a capacidade de sentir a dor do outro, seja ele um parente, um amigo, pessoas conhecidas ou mesmo pessoas não conhecidas, pois ao se conscientizar dos severos juízos de Deus contra os ímpios, o cristão deve ser impulsionado a ajudar as pessoas a mudar seus estilos de vida a fim de se livrarem dos juízos de Deus. Atitudes simples são essenciais para o cristão cumprir a sua missão de evangelizar outras pessoas. Por exemplo, convidar as pessoas para irem ao culto, contar às pessoas as bênçãos recebidas e os livramentos dados por Deus, realizar o culto doméstico com a família, ser exemplo de fidelidade a Deus na vida devocional, de leitura bíblica, oração e na prática do jejum. Incentivar as pessoas a ter uma vida devocional prática, diária e contínua. Avisar as pessoas de que a porta da salvação está prestes a se fechar. Para o escritor Oswald Smith, se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro em missões, e o desejo de Deus é que todo homem o conheça, e o grande propósito de Deus é que toda a terra venha a conhecê-lo de forma plena, e você não está interessado em evangelismo e em missões, há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo ainda.
Vamos aí aos aspectos importantes do livro de Apocalipse. Além da tríplice bem-aventurança para os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras proféticas do livro de Apocalipse, que torna ainda mais urgente a sua mensagem, há também alguns aspectos gerais que ganham destaque no livro e precisam ser analisados de forma atenta à luz do contexto geral das Escrituras para se evitar especulações e gerar edificação, crescimento e solidez na vida cristã. O primeiro aspecto que vamos analisar aqui é o número 7, que no livro de Apocalipse está estampado aí de uma forma muito nítida e por ser o número representativo da perfeição da pessoa de Deus, indica a origem divina na mensagem profética contida no livro de Apocalipse, cujo conteúdo é perfeito e envolve 7 espíritos diante do trono, 7 castiçais de ouro, 7 estrelas, 7 anjos que são pastores, 7 cartas, 7 igrejas na Ásia Menor, 7 promessas a quem vencer, 7 espíritos de Deus, 7 selos contendo o juízo de Deus contra as nações ímpias, 7 trombetas anunciadoras dos juízos contra os filhos da desobediência, 7 anjos celestiais executores das ordens divinas, 7 bem-aventuranças, 7 tributos em relação ao Cordeiro e 7 tributos em relação a Deus. Um estudo cuidadoso, tomando como base, eu sempre digo, o contexto geral das Escrituras, permite ao leitor evitar controvérsias e distorções teológicas que podem comprometer a qualidade de vida espiritual e até levar a pessoa a acreditar em doutrinas heréticas por não terem aí consistência bíblica e se firmarem em ensinos isolados das Escrituras Sagradas, afirmando coisas que a Bíblia não afirma, que a Bíblia não ensina. Portanto, o número 7 não deve ser interpretado literalmente, mas sim como uma ideia que expressa a totalidade, a integralidade e a perfeição divina manifesta na mensagem profética no livro de Apocalipse. O segundo aspecto importante do livro de Apocalipse é quanto à soberania e o plano divino, pois fica definitivamente consolidado que Deus é um ser absolutamente soberano em todo o universo, apesar das investidas do inimigo em tentar descaracterizar os atributos que compreendem a perfeição e a soberania de Deus, ficará comprovado ao final da história da humanidade na Terra que a soberania de Deus é intocável, inquestionável e eterna de eternidade a eternidade. Absolutamente tudo que Deus fez, faz e fará, desde antes da fundação da criação do universo até a consumação de todas as coisas, é segundo o conselho da sua soberana vontade. No livro de Apocalipse fica demonstrado que a soberana vontade de Deus será estabelecida de forma plena e irreversível, sem que o inimigo possa fazer quaisquer coisa para impedir, prejudicá-la ou distorcê-la. Na sua soberania, para evitar que a sua igreja sofra os danos dos juízos sobre os filhos da desobediência, no seu plano de salvação e preservação dos fiéis, Deus proverá salvação e livramento pleno à sua igreja. De acordo com o escritor Orlando Boyle, não há outro livro na Bíblia com promessa tão acentuada para a igreja, para aqueles que temem, para aqueles que leem, para aqueles que guardam as palavras dessa profecia. O livro de Apocalipse é o que mais contém esse tipo de promessa. Ao estudar o livro de Apocalipse, o cristão deve se regozijar na soberania divina, pois perceberá que por causa da soberania de Deus, ele estará livre da grande tribulação que há de vir e tentará as pessoas a se desviarem das verdades cristãs a fim de se livrarem da perseguição do anticristo. É a soberania divina que destinará os seres humanos à salvação eterna ou à perdição eterna, com base nas escolhas pessoais de cada pessoa que são intransferíveis, sem que Deus também cometa injustiça com quem quer que seja. O terceiro aspecto importante do livro de Apocalipse é quanto aos perigos na forma de lidar com o livro de Apocalipse. Isto porque há diversas vertentes quanto ao seu conteúdo e também à sua aplicação. É preciso fazer a conexão com o contexto geral das Escrituras, em especial com os livros de Daniel, Ezequiel, Zacarias e Malaquias. Fazer aí uma conexão com o sermão profético de Jesus em Mateus capítulo 24, com a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e ao que Paulo abordou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. É preciso invertir tempo, ser perseverante e resiliente no estudo, pois é a única forma de se evitar distorções teológicas
interpretações particulares sem base no contexto geral das Escrituras, ou atribuir ao texto apocalíptico conclusões precipitadas ou convenientes a quem queira dar a sua interpretação aos fatos com acréscimos ou supressões das verdades reveladas no Apocalipse. Fatos como das vozes dos 7 trovões que João não teve permissão para registrar deve ser entendido como algo que Deus não quis revelar naquele momento e que, caso queira, o próprio Deus o fará no momento adequado, pois haverá coisas que, por serem estratégias divinas quanto aos acontecimentos apocalípticos, somente serão reveladas por Deus no momento em que forem acontecer. Inclusive, em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, diz que haverá meia hora de silêncio nos céus. Ou seja, por um curto período de tempo, o silêncio nos céus poderá refletir a apreensão, a expectativa até mesmo dos seres angelicais quanto às estratégias divinas que serão utilizadas na execução dos juízos de Deus. Quanto ao momento do arrebatamento da igreja, tipificado no ato de Deus convidar João a subir aos céus para somente depois lhe revelar, lhe mostrar as coisas que aconteceriam na terra após a sua subida aos céus, deve-se ter um cuidado, pois até mesmo quando Jesus disse que nem mesmo ele, nem os anjos sabiam quando será, mas somente o Pai, Jesus naquela ocasião, ele estava falando na condição de um ser humano comum, sem se utilizar dos seus atributos divinos. Portanto, após a ressurreição de Jesus, após o seu retorno ao céu, após a retomada do uso dos seus atributos divinos, sendo ele um com o Pai, é evidente que Jesus, ele sabe quando acontecerá o arrebatamento da igreja. Outro perigo que muitos incorrem no estudo do livro de Apocalipse é o de querer nominar quem será o anticristo. Essa é uma questão irrelevante à igreja cristã, não está revelado nas Escrituras, a não ser que será um ser humano comum sob a influência e domínio de Satanás para liderar um governo político mundial, assessorado por outra pessoa possessa de demônios, que fará o papel de falso profeta e dará sustentação religiosa ao anticristo, inclusive com o poder para ferir quem se recusar a adorar o anticristo como se ele fosse o próprio Cristo. Da mesma forma, é impossível nominar quem serão as 2 testemunhas que estarão evangelizando o mundo na segunda metade da grande tribulação. Ainda que as suas características coincidam com alguns personagens bíblicos que não passaram pela morte física, como é o caso de Enoque e Elias, e que a Bíblia indique que aos homens está ordenado morrer uma única vez, ao serem arrebatados vivos, Enoque e Elias podem ter sido aí apenas uma figura da igreja que será arrebatada e que muitos salvos não vão experimentar a morte física, mas todos serão transformados, glorificados e arrebatados. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Estudar o livro de Apocalipse, além de levar o cristão a ver Cristo revelado nele de uma maneira triunfante e a conhecer melhor a obra do Espírito Santo, estudar o livro de Apocalipse estimula o cristão a apreciar melhor a sua salvação, a contemplar as coisas do céu e a se informar sobre os cultos e a adoração a Deus que deve ser em espírito e em verdade. O livro de Apocalipse inicia com a expressão revelação, e esse termo tem origem no grego apokalupsis, e o seu significado é desvendar ou mostrar o que está oculto, deixando explícito aí o principal objetivo divino em notificar a João os acontecimentos descritos no livro de Apocalipse. João ele estava na ilha de Patmos, cujo significado do nome é mortal. Era um lugar completamente rochoso, inóspito e também isolado, dando aí a ideia do objetivo pelo qual os presos de alta periculosidade eles eram deixados nela para serem submetidos a trabalhos forçados e morrerem por lá. A ilha mortal, ou seja, a ilha de Patmos, fica a 55 quilômetros da costa da Ásia Menor, no mar Egeu Oriental, dentro do atual território da Turquia. Patmos era considerada uma prisão de segurança máxima, sem comunicação, sem navios e sem qualquer direito aos presos que eram colocados lá. Em torno do ano 96 d.C., irado pelo fato de João não ter morrido ao ser jogado num caldeirão de óleo fervente, o imperador Domiciano o mandou para a ilha de Patmos na intenção de que ele morresse por lá. Foi
no pior lugar que um ser humano poderia ser colocado na época, que Jesus deu a maior revelação ao seu servo João. Foi também a oportunidade de Jesus cumprir na vida de João o que ele havia dito a Pedro, quando Jesus chamou Pedro para segui-lo, e Pedro questionou Jesus por que João não estava seguindo também, e Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. João foi o último dos apóstolos a morrer, morreu de morte natural, e somente depois de Jesus pessoalmente encontrá-lo para cumprir o que prometera no Evangelho de João. Deus, além de preservar seus servos e suas servas, honrá-los em quaisquer lugares que eles estiverem, provendo aí os maiores milagres da história e capacitá-los a superar todas as adversidades, no que depender de Deus. Seus servos e suas servas não morrem sem ver cumprido em suas vidas as promessas de Deus. Por isso é tão importante cada servo de Deus permanecer na dependência do Senhor, porque no que depender de Deus, ele não falha. A mensagem do livro de Apocalipse é abrangente, com um alcance total, com um alcance pleno, pois nele você encontra o Evangelho, a boa nova de salvação. No livro de Apocalipse é anunciado. Você vê doutrinas pilares da teologia cristã que são consolidadas. Cristo se apresenta ressurreto e triunfante. O destino da humanidade é definido com base no seu posicionamento de obediência ou não à vontade de Deus. A natureza é envolvida no processo de redenção plena. Satanás e seus aliados são derrotados em definitivo. Os ímpios são punidos de forma justa e os salvos são recompensados pela fidelidade a Deus e conhece a sua morada eterna, o novo céu e a nova terra plenamente restaurada e purificada. Além disso, Deus tem uma tríplice palavra para a nação de Israel, para os gentios e para a igreja cristã. Para Israel é uma palavra de dois sofrimentos, mas é pronunciada com a promessa de restauração com a manifestação do Messias prometido. Para os gentios, para as pessoas não convertidas a Cristo, a mensagem é de que o dia do Senhor se aproxima, momento no qual Deus tratará com a humanidade ímpia segundo as suas obras, dando-lhes ainda a oportunidade de arrependimento e conversão a Cristo. Para a igreja genuinamente cristã, a mensagem é um bálsamo, é um alento, pois a igreja fiel será arrebatada da terra, a exemplo do que aconteceu com João, quando ele foi retirado da terra, para que lhe fosse mostrado o que aconteceria depois da sua retirada. O tema central do livro de Apocalipse é Jesus, pois todos os capítulos e revelações giram em torno de Jesus. Assim como os planetas, os cometas e os asteroides, eles giram em torno do Sol, em torno do sistema solar. A iminente volta de Jesus também é fortemente realçada no livro de Apocalipse, pois o desejado de todas as nações, o cabeça da igreja cristã, ele vai se manifestar ao final da grande tribulação de forma visível, implantará o seu reino milenial na terra e, por fim, estabelecerá novo céu e nova terra. Entendendo essa centralidade dos assuntos tratados no livro de Apocalipse, o cristão ele consegue alcançar o objetivo na busca por edificação como igreja cristã e se consolida nas questões teológicas que são os pilares da fé cristã. Estude o livro de Apocalipse para se prevenir contra as seitas e heresias, se conscientize que o Apocalipse é um convite à santificação, se empenhe na evangelização para alcançar o máximo possível de pessoas para Cristo, a fim de que elas sejam livres do juízo divino contra os filhos da desobediência. Se coloque na dependência de Deus e se esforce para alcançar a tríplice e bem-aventurada esperança mencionada em Apocalipse e destinada aos que lê, aos que ouvem e aos que guardam as palavras proféticas registradas no Apocalipse. Procure entender o livro de Apocalipse a partir do tempo presente, observando o contexto geral das Escrituras que anunciam a chegada do tempo do fim. Se prepare para a volta de Jesus, que será repentina e iminente. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.